Paulistão começando, tá todo mundo de olho nesse campeonato extremamente importante, assim como o Carioca, que é da Band, é outra vibe, aí muda tudo, não é? Eu vou sair de férias e vocês vão ficar com o melhor, né? Com os jogos, com os resultados, Teremos imagens, Brasil, teremos imagens. Calma, calma. O Chico já tá louco pra dar um spoiler, né? O Chico tá ansioso. Olha só, a pesquisa não poderia ser outra, Assunção. Qual dos grandes é o favorito para conquistar o Campeonato Paulista este ano? Assunção! Esqueçam esse Tá equilibrada. É que assim, Esqueçam. aqui entra a torcida. Cada um vai olhar o seu time, tem a esperança, mas tem também aquilo que a gente já conhece dessas equipes, hein, Assunção? Não era Paulistinha, não era Paulistinha? Paulistinha, Não sei, o presidente... É um dos campeonatos mais gostosos que eu joguei na minha vida. Mudou, então. Não, já voltou a ser Paulistão e faz tempo. Mudou. Apesar do meu time tá meio que perdendo grandes jogadores aí, Renata, eu confio muito no meu time, eu quero que meu time vença novamente. Né, João? Mas... o Palmeiras, apesar de estar perdendo esses jogadores, ele tem que contratar, né, Renata? São Você praticamente tá preocupado? Imagina os Tô outros. começando. Eu acho que quando Tem cadeira pro Paulista, tá? Tem cadeira pro Não, o cadeirão é só pro brasileiro. Apesar do meu time ter vencido muitos campeonatos nos últimos anos, porque se tornou uma equipe forte, que não vendia muito, né? E tá ao contrário agora. Tá bravo, hein? Tá ao contrário agora, então... Danilo, tá bravo. O que tá ao contrário? Sério, peraí, calma aí, eu não tô entendendo. O que tá ao contrário? Tá saindo jogadores importantes aí, vamos contratar Mas pra gente time continuar. vencedor Pra gente acaba continuar. despertando O time interesse. vencedor, ele tem que continuar contratando pro time ficar cada vez mais forte, Renato. Eu A não mamãe vou quer quebrar falar. o O que é, Palmeiras. Leila? Eu não vou quebrar o Palmeiras. Viu? Vai. Então, peraí, vamos lá. Já que o Assunção foi direto no ponto, a gente vai mostrar o time base do Palmeiras pra ver se enfraqueceu muito, Maria. se perdeu essa qualidade. Bom, comando técnico, Abel Ferreira. Eu sempre começo pelo treinador, viu? Eu claro. faço ao contrário, eu É gosto claro. assim. Só pra explicar, Brasil. Momento Abel Ferreira. O do programa. Everton, goleiro de seleção brasileira. Marcos Rocha, lateral direito, há muitas temporadas titular do Verdão. Uma zaga de altíssima qualidade, Meu Deus. Murilo e Gustavo Gomes. Piquerez chegou, ninguém lembra do Vini, ninguém lembra do passado, tá tudo certo, não é? Aí, a gente imagina Gabriel Menino, tem o Jailson também, enfim, mas por enquanto Gabriel Menino, Zé Rafael, Veiga e ao invés de 2 meias, 3 atacantes, com Dudu, Rony e Endrick, sendo que Rony e Endrick podem revezar até ali o posicionamento. Tá fraco, gente? Não é Enfraqueceu muito? Sgarbi, vai. O Sgarbi tá Nossa, apavorado. que desânimo, Sgarbi! Nem começou a temporada, velho. Calma. Pra mim é assim, ó, Rê. Daqui a pouquinho vem o São Paulo, viu? Ih, moiou. Que felicidade. Mas pra mim... Ele é tão espontâneo. Não, mas pra mim varia muito de algumas questões, assim, o Palmeiras. Depende muito de como o Palmeiras vai levar o Campeonato Paulista. Porque o Abel já deixou muito claro em alguns momentos que o título do Campeonato Paulista, por exemplo, do ano passado, foi muito mais de uma vontade dos jogadores do que dele. Então depende muito de como que eles vão levar, se vão querer poupar pra Libertadores, pra pré-temporada. Pra mim, a gente até falou essa semana sobre isso, o ponto principal desse time do Palmeiras é a zaga. A zaga, pra mim, é um negócio de outro mundo. E são zagueiros que fazem gols também, então, que influenciam diretamente no ataque. A perda do Danilo é muito forte. O Palmeiras vai ter que contratar. O menino, bom jogador também, surgiu muito bem, tem potencial, mas vai ter que contratar. Até porque o time do Palmeiras, pra mim, sem o Danilo, é uma coisa aqui, com o Danilo é uma coisa ali. Pra mim é isso. Só que depende muito. Se o Palmeiras quiser ganhar o Paulista, levar o Paulista como uma Copa do Mundo, entre aspas, o Palmeiras é Mas e campeão. o teu amigo Palmeiras já tá Fabinho atrás. lá? O teu amigo Fabinho lá? Fabinho, gente boa, é bom também, né? Tá começando Renata, agora e tem tudo pra crescer essa temporada, ter mais espaço. Fabinho vive um grande Com esse, momento. com né? esse Grande time momento, aí, menino Fabinho. com esse time aí, uma das coisas mais importantes que o Palmeiras tinha, ele não tem mais, que é a bola parada do Scarpa. Ué, mas é a do Veiga? Não é a mesma coisa. Isso eu não discuto, porque esse é o assunto que você é doutor. Não tem nem o que dizer. Se você tá dizendo isso, a gente assina embaixo. Com a bola rolando, pra acionar os atacantes, ok, mas faltas laterais, escanteio, essas coisas todas totalmente O diferentes. Palmeiras ganhou vários jogos É assim. isso, é diferente. Eu não sei como é que nenhum clube ainda não chamou o Assunção pra passar uma temporada só Ensinando. aperfeiçoando a batida de falta de alguns Ô, chefe, jogadores. mas Porque e aqui, muitas como é vezes que a é gente vai falta ficar de aqui, chefe? Vou ter que ir jeito, embora daqui. não treina da maneira correta. A gente Vou ter empresta meio que ir embora daqui e deixar vocês. Não, você pode ter 2 empregos, qual o problema? Porque trabalha pouco, Assunção. Eita! Deixa a preguiça
deixa de lado, não é? Fatura mais, não. Acredita, Assunção! Ai, Cláudio! Ô, Capela, agora, qual goleiro é melhor, por exemplo, que o Everton no Brasil? Ah, o Cássio é pau a pau com o Everton. O Cássio, pra mim, é mais goleiro que o Everton, na carreira. Na carreira ele é na mais. carreira. Não, e vou além. Eu vou falar uma coisa aqui, eu já falei isso aqui desde a temporada passada, eu não sou engenheiro de obra pronta. Pra mim, o goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo poderia ter sido tranquilamente o Cássio, gente. Mas tranquilamente. Acompanho de perto o Alisson, sou fã do Alisson, do Ederson também. Mas o Cássio, ele vem no alto nível. O Cássio, desde a temporada passada, poderia ter sido titular na Copa do ano O passado. Ronaldo mandou uma mensagem Cuidado, que ele ficou ruborizado com essa sua opinião. Não, mas é verdade. O Ronaldo ficou vermelho. Temporada retrasada, o Cássio oscilou. Temporada passada, ele foi o melhor goleiro do Brasil. Mas assim, olha, Pegou você acompanha todos os jogos do Cássio, mas não necessariamente você acompanha todos os jogos do Ederson e do Alisson. Do Alisson é uma... Olha a briga que você do tá Alisson é a entrando. maior parte, me arrisco a dizer. Até porque eu gosto muito do Liverpool e o meu time na Que Inglaterra até United. o Alisson foi muito mal aí no último final de Nossa, semana. não foi nada, foi mesmo. Imagina a Duas bobagem. falhas. Porque eu sou muito justa. Eu vejo o futebol, a gente tem que olhar o todo, Sem dúvida. mas de vez em quando acontece algumas Acontece. situações. Né? Negrão. Que isso. Não, ele joga muito, mas aí Joga. ele ramelou. Aconteceu. Agora, Irritante, tudo né? bem, eu acho que o Everton, até por ter estado na seleção brasileira e pela temporada que fez, porque o Cássio ganhou quantos títulos ano passado? Não lembro. Não ganhou nenhum. Ganhou um vice. Não, é que ele ganhou Paulista, Recopa e o Brasileiro. Que aí o Brasileiro, por que eu tô dizendo isso? Não é pra menosprezar o Claro. Cássio, pelo contrário. É só pra dizer que em 38 rodadas, algumas ele esteve ausente e o Marcelo Lomba foi muito bem. Foi mesmo. Mas o Everton, goleiro que ganha títulos, Bom. que é bom, que é decisivo. Bom. Então, assim, agora, o Marcos Rocha e o Piquerez, poucos clubes têm uma dupla de laterais, que é a posição mais carente do futebol brasileiro, é a lateral. Principalmente a direita, na minha opinião. Mas você tem essa dupla que é excelente. A zaga, o Sgarbi tá corretíssimo. O meio-campo do Palmeiras, lógico, gente, sem o Scarpa, vai perder. Não tem como não perder. O Scarpa foi o grande nome da temporada passada, mas o Rafael Veiga começou o ano em alta, todo mundo pedindo o Rafael Veiga na seleção. Joga muito. O Tite não cedeu, depois ele se machucou. E aí esse ataque agora com o Endrick. Nossa. Gente, o time do Palmeiras é, assim, brincadeiras à parte, é irritante. Porque não tem um calcanhar de Aquiles. Olha pro time do Palmeiras. Qual é o problema que esse Palmeiras tem? Hoje tem. Ok, perdeu o Danilo. Eu não acho que perder o Danilo seja um grande problema, por mais que eu entenda que o Palmeiras tem potencial para contratar um jogador talvez do mesmo nível ou até melhor. A gente vê o João Gomes saindo do Flamengo, chega o Gerson. Palmeiras não tem uma expertise no mercado com a saída do Mas Danilo calma, que terminou o a Palmeiras temporada pode embaixo. contratar ainda, não contratou pode, ninguém, de repente pode. agora apresenta alguém. Mas mesmo com o Gabriel Menino, que assim, tá bem abaixo do Danilo, repito, Danilo terminou a temporada passada em baixa, mas ainda assim a baixa do Danilo é superior à alta do Gabriel Menino no Palmeiras. Conseguiram entender meu ponto? O Palmeiras hoje não tem um calcanhar de Aquiles. Olha pro time do Palmeiras, não tem assim, vamos jogar nas costas desse jogador ou em cima dele que dá. Não dá. É uma máquina. Eu ficaria muito surpreso se o Palmeiras contratasse uma reposição pro Danilo. Você acha? Como normalmente tem acontecido, a diretoria vai chegar pro Abel e vai falar assim, se vira com o que tem. E ele vai se virar. Seja com o Fabinho, seja com o Menino, seja com o Jailson, seja com o Tabata na vaga do Scarpa, com o Atuesta, ele vai se E virar. pra mim é um erro isso. Ele vai porque se virar. dinheiro tem. Mas até Tem muito dinheiro. Mas o Tanto Gabriel as Menino, premiações. em algum momento, deu uma deslumbrada, meio se perdeu na carreira, não sei o que aconteceu exatamente, mas algo foi grave e ele retomou o rumo. Tanto que eu lembro que contra o meu Inter, no Allianz Parque, ele definiu o jogo. Tava verdade. um jogo, começou o Palmeiras massacrando, depois um empate 1-1, e aí o Gabriel Menino entrou e fez o gol. Eu acho que é um jogador que, se continuar crescendo como no ano passado, pode sim fazer um bom papel. Porque o time é entrosado, já se conhece. Não é um cara que tá chegando, que não sabe como funciona a mecânica, a dinâmica, os treinamentos do Abel. E é um cara que já tá lá, então pode dar certo também. E surgiu como também uma das promessas, assim, pra seleção, né, Eu lembro quando ele surgiu, foi convocado. Mas foi como lateral, né? Foi convocado Lateral como direito. lateral. Lateral. Só que é bola, joga bola, claro. Só que tem Eu acho que não tem um reserva pro Piquerez, né? Não tem, ele O tá Vanderlan é utilizando- muito bom. Tá utilizando Agora o o Jorge. Vanderlan. Tanto que ele liberou o Jorge. Liberou o Isso. Jorge, mas o Marcos Rocha tem o Mike, né? Joga de ponta, que joga de lateral e joga bem pra caramba sempre, né? É só, gente, só, mais uma só temporada do vírgula. Palmeiras. Eu ainda acho que o Gabriel Menino e o Zé Rafael eles fazem a mesma função, diferente da do Danilo. Eu concordo, acho que o menino não é primeiro. Eu também acho que não é primeiro. Entende? Então eu vejo assim. Talvez o Jailson. Eu vejo assim essa diferença do Danilo pro Gabriel Menino. São dois jogadores totalmente diferentes e eu acho que o Zé Rafael
permanecer um pouquinho como mais como primeiro volante do que a função que ele exercia na presença do Danilo. Agora, a gente vê aqui também se o Rony e o Endrick, eles podem revezar o tempo inteiro. A gente já falou sobre isso, o Endrick sendo centroavante, o Rony pelos lados, até porque o Rony, como o 9 referência, foi muito bem na temporada passada, não é? Foi o cara que acabou chamando a atenção, fazendo gol de bicicleta 2 vezes contra o Cerro, contra o Fluminense, enfim. Não sei até que ponto que o Abel tá a fim de modificar. Agora, o Endrick é um fora de série, já vendido pro Real Madrid, tem pouca idade. E o Dudu, motivado, contrato renovado, mais tempo no Palmeiras. Tá tudo bem aí. Fora essa história do Gabriel Menino, que eu nem sei se vai ser ele o titular. Daqui a pouco ele põe o Jailson, daqui a pouco foi o Fabinho mesmo, como vocês citaram. Pode acontecer. Ele tem Atuesta, tem Tabata para ir experimentando. Giovani também. Giovani tem muita Exatamente qualidade. por isso. Eu acho que a Leila vai olhar pro Abel e vai falar assim, olha, a gente pode até contratar, mas você tem um jogador aí. Tem jogador. Tem que ver se aí ele pra quer. colocar. Talvez ele queira, talvez não. Até Então, porque... mas aí, por favor, João. Não, é que pra mim influencia muito a visão da Leila ser mais gestora. A Leila é uma gestora, veio de uma grande empresa, claro. Então, pra mim, isso influencia. Não, mas isso influencia, claro, isso influencia. Ela olha pra um clube de futebol como uma empresa, o que é importante no meu ponto de vista. Claro. Só que é importante também ela dar retorno futebolístico, como vem dando. Só que pra mim tem que contratar. Não dá pra Ela fazer. nesse sensível. momento... O que é, Leila? Eu sou muito sensível. Perdão, Leila. Perdão. Aí o Rony, Renato. Mas ela tem feito as duas pontas Sim, muito claro. bem, não O é? Rony vai ter que voltar à posição original que quando ele chegou no Palmeiras, que era a beirada. O Dudu vai voltar, o Rony jogava no lado direito, o Dudu no lado esquerdo. Olha a diferença, ele vai sair. Ele aprendeu a jogar, ele aprendeu a se posicionar como o primeiro atacante centroavante, fazedor de gol. Eu sei, eu entendi. E agora vai voltar pra beirada Mas ele de novo. sabe as duas. Agora vamos ver onde ele fica mais confortável. O ano passado os três nós são vi- muito móveis, os três. O Ok. Dudu às vezes cai pelos dois lados, vem atrás do Eu centroavante. sei, Os três Chico, são muito móveis. mas o ano passado a gente viu que às vezes que o Rony que o Abel colocou ele de ponta, ele não jogou bem. Não, e o Dudu também não é o Ele cara não jogou goleador, bem. ele é um cara que arma a jogada, chega, Diferentemente. participa, confunde, atrai marcação. Mas não é ele o cara que faz mais gols no Palmeiras, Ele não é? pode, inclusive, jogar ao lado do Veiga sendo esse Scarpa, assim. O Dudu pode se adaptar a essa função. Eu não sei. Ele possibilidades, ele viu? já foi puxado pro meio Já, também. já. Agora, Ronaldo Giovanelli, me avisa, a produção está Ai. de férias, está em férias, como queiram, acompanhando o programa e dizendo que aqui é TV Palmeiras. Nossa. Não. Ainda tá chorando, Ronaldão? Ora, mas você chegou no momento certo que a gente tá mudando mesmo. Agora eu quero colocar aqui o time base do Corinthians. Olha aí, viu, Ronaldo? É. Não, tá aí, ó, tá aí pra A gente você. começou com o Palmeiras por justiça, é o atual campeão paulista. Isso, Ronaldo. Agora, o vice-campeão é o São Paulo, deveria ser o São Paulo, mas vai ser o Corinthians. Parabéns, Ronaldo, Já conseguiu. tava na ordem, viu, Brasil? Aqui, começa pelo técnico, tendo a melhor chance da vida como profissional, Fernando Lázaro, escolhido pela diretoria para substituir o VP. Cássio, como disse o Capelani, Lindo. referência pura. O cara é o cara, coisa não tem linda. jeito. O Cássio continua sendo um titular absoluto. Aí, vamos lá. 2 laterais muito acima da média, mas já com mais idade, não tão jovens. Fábio Santos, inclusive, anunciou que para no final do ano. A dupla de zaga, ótima, excepcional. Gil e Balbuena. Bom. Quero dizer que o Ronaldo não tá só participando no grupo, mandando mensagem, como tá votando na enquete ali, porque o Corinthians disparou, ele tá lá desesperado. É incrível quando ele Mas o coloca a família Campeonato pra votar. Paulista às vezes surpreende, gente. Sim, Ainda sim. mais com tanta qualidade nesses times mais tradicionais. E tem o Bragantino também, que tem dinheiro acima de tudo. Aí, Fausto Vera e Maicon, o Maicon e o Fausto Vera, os 2 volantes, não é? Paulinho ainda não vai ser pro primeiro jogo. Acabei de falar com o Paulinho, 2 a 3 Antes semanas, de entrarmos no ar, eu falei com o Paulinho. Ah, é? Então manda um abraço. Paulinho, um abraço pra você. Deve estar assistindo a gente. Boa, Paulinho. gente E feliz. falou que a partir de fevereiro ele já pode estar de volta. Então, mês que vem. Então, mais uma opção ainda pro Lázaro. Aí, Joga muito. Renato Augusto e Juliano. Na verdade, o Romero Juliano... ou Juliano. o Juliano ainda não. faz o lado direito, né? Aí seria Juliano ou Romero. E aí seriam esses 3 meias ali. Treinou Maicon, o Fausto e Juliano como Renato. titular. Já talvez Time é porque muito já bom. está na O Juliano casa. também não tem tanta velocidade para jogar de beirada, né? E Então, por isso ele cai essa muito pro dupla meio. do Corinthians, não tem dúvida nenhuma, essa aí é... Bom, principalmente o Yuri Alberto. Eu sou fã incondicional do futebol dele de longa data e choro todos os dias, porque não tem jeito, mas o meu time do jeito que tá com ele... Enfim,
Roger Guedes também terminou bem a temporada, acho que se encaixou ali com o Yuri, os dois se entrosaram. Chico, o que dizer desse Corinthians? Tem uma possibilidade até uma questão mais chata, tática, né? Que é o 4-1-4-1, que foi muito utilizado pelo Tite, que você pode fixar o Fausto Vera como fazer uma linha de 4, né? Com o Juliano, o Renato, o Maicon e o Roger, e o Yuri lá na frente. É um modelo tático que vem sendo estudado na pré-temporada também, mas pode ser um 4-4-2, enfim, tem algumas possibilidades. É um time, no papel, titular muito bom. E aí a gente tem aí, talvez, o Paulinho chegando e tal, e não tem tantas opções assim. Tem o Romero ali, que pode disputar a posição com o Juliano, mas tantas opções não tem um elenco, ainda, né? Não tem um elenco tão robusto. Capelanes, você que sabe tudo e mais um pouco de Corinthians. É esse o time, Juliano ou Romero? A gente não tá falando só para a primeira partida do campeonato contra o Bragantino, tá falando para a sequência. Começar o Juliano. Começa o Juliano. E vou falar o seguinte, cara, olha só, que ironia do destino. Palmeiras uma situação financeira muito mais controlada do que a do Corinthians. O Flamengo, não precisa nem falar. E o Corinthians, mesmo com uma dívida quase que ainda bilionária, tem o terceiro melhor time do país. Coisa impressionante. Esse time base titular é o terceiro melhor time do Brasil. Melhor que o Galo, melhor que o Fluminense. A cara do Chico Melhor que o Galo, tranquilo, melhor que Grêmio, melhor que Galo. Fluminense. Melhor que Fluminense. É o terceiro melhor time do Brasil. Este time base do Corinthians no papel. Ah, mas papel não entra em campo. Se o Lázaro souber tirar do papel e colocar na prática, esse time pode ganhar títulos em 2023. Pra mim não é nem o Lázaro souber fazer. Pra mim é a disposição dos caras também. Porque o que mais prejudicou o VP na temporada passada foram as lesões e tudo. É um time que tem uma idade elevada. Pô, se a gente for pegar Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, o Juliano, Renato Augusto, são jogadores que já são mais velhos. Só que se seguirem em forma a temporada, é muito bom parece time. Que vocês estão falando de um time de idosos, gente. Não é assim, idosos. né? Os caras são jogadores Não, mais mas eu acho que o que eles estão querendo anos, dizer é que na temporada passada o grande inimigo do Corinthians foram As lesões. O as grande inimigo lesões. foi o Vitor Pereira, que não queria botar os caras experientes. É verdade. Mas ele não teve mas disposição. a gente acabou de falar aqui, né? Várias vezes ele teve a disposição e não colocou. O Vitor Pereira várias vezes poderia ter. O Renato Augusto falou pra gente. O Renato Augusto falou pra mim ano passado. Eu queria jogar. Que queria jogar. Ele falou, cara, eu tô em condições aqui, mas assim, preferiram. Então, assim, também Mas tem que o saber Lázaro dosar. já disse que vai mudar, que o estilo é Isso. outro. Então, o que é o estilo diferente? É colocar praticamente Botar todo os mundo caras pra pra jogar. Mas até E se quando o- eles vão aguentar, Então, Renato? aí que tá, para isso. Mas Porque o Corinthians tem um aí- departamento que cuida muito bem disso. Mas aí você Que não tem avisa elenco. quando já A tem aquele gente problema, tá chegando no limite. É isso aí. A gente tá vendo aqui no papel, aí no quadro, um belo de um time. Ok, se machuca 3 ou 4 Tá aí. bom, mas aí é o... Mas aí Foi o que qualquer aconteceu. time do mundo, né? Mas eu acho que o Vitor Pereira mostrou a faz qualidade sentido. dele não com títulos, Mas e você sim tem que ter quando ele teve peças. que improvisar. Então, Renata, mas aí você não tem elenco. Você tem um time, mas aí você tem 2 ou 3 só, que é pouco, Chico. Não, eu concordo, foi a minha crítica aqui. Eu acho que o elenco é... Mas o ainda elenco tem não alguns é- jogadores também que podem, Tem. até o Mosquito, o Adson, que não, o Giovani. Mosquito ainda vai demorar um pouquinho, não é? Então, assim, a gente sabe que o Corinthians tem algumas opções para poder... belo de um time, mas não mas é, falta. não é um elenco, claro. Quando aí, Capelanes, você pode falar que tem talvez o terceiro melhor time titular ou tá dizendo do Isso. elenco? Não, terceiro melhor time titular. Elenco, o Corinthians fica abaixo de Galo. Isso, né? aí Então, sim. Mas time, como time. titular... É muito bom aí time. sim. Não, é um o time que tá Juliano- ali, tá na disputa. Isso. Bem. O Juliano não foi titular temporada passada e na Copa do Brasil foi importantíssimo pro Corinthians. O Renato Augusto é craque, o Michael joga muito. Fausto Vera, uma das grandes revelações Chegou do Brasileirão. chegando. Muito. A zaga, o Fagner, monstro. O time é muito bom, só que tem que ver até onde esses caras vão estar à disposição. Medo. Renato Augusto tá meio Capelanes nesse momento também, né? Mas o Renato Augusto Mas cabeceou aqui, ó, bola. Não pode, viu, Renato Augusto? Que você atrapalha o Mas negócio pra crescer aí. viu? é só a gente fazer o seguinte exercício. Machucou o Fagner, é Rafael Ramos. Machucou o Fábio Santos, é Matheus Bidu. Machucou Gil ou Balbuena, é Bruno Mendes e Caetano. Ou Murilo. O Murilo, do Sub-20. Cai muito, gente. Cai muito. Sim. Nível cai muito. Time é esse, time. Vamos ver. Agora que a gente vai entender essa configuração. E não é possível que o Corinthians, em 2 anos, vai sofrer do mesmo problema. Agora, a gente sabe que jogadores acima de 34, 35 anos, geralmente, em algum momento, vão ter que ser preservados. É normal. Isso é normal aqui na Europa. O em qualquer Lázaro lugar. falou sobre isso. É jogo a jogo, avaliação individual de cada atleta, tá cansado, tá com uma sequência, tira. Conversar com o atleta. O Também, atleta, ninguém também. melhor que o atleta para saber suas condições, né, Renata? A gente fez uma entrevista, volto a falar dele, essa semana com o Felipão, e muitas vezes ele chegava, e aí, nego velho, como é que você tá? Tá cansado? Tá bem? Fala, não, chefe, tô cansado.
Ele me tirava do treino, me tirava Que do migué, Assunção. Que migué, velho. Desde aquela época eu sugeri 2 empregos pra ele, hoje ele não quis. Mas na véspera do clássico. Aí queria, né? Aí queria o bichão. Já fez o pé de meia, né? Agora, o Sgarbi tá pedindo também pro São Paulo ser apresentado aqui. E a gente vai começar pelo técnico Rogério Ceni. E aí vamos para, provavelmente, o Rafael, que chegou. Imaginamos que vai assumir a titularidade no gol do São Paulo. Aí nas laterais, Rafinha e Wellington, a dupla de zaga Arboleda e Ferrarese. Pablo Maia, Nestor, Luciano, Pedrinho, Marcos Paulo e Caleri. Você tá rindo por quê? Seu time tá... Mas para aí, só uma coisinha. nada. Com todo mundo que chegou, Alan Franco, Mendes, esse time, na minha opinião, vai mudar bastante ainda. Vai ter uma outra característica. Agora, a gente tá falando de time base. Sgarbi, suas considerações. Não crio muita expectativa, mas estou muito esperançoso para essa temporada de São Paulo. Ué, não entendi. Há muito tempo eu não essa é uma tava... frase Gente, quase de Não caminhão, entendi o que quase. ele falou. Há Peraí. muito Cheguei, ele tava tempo- assim também. Uma das frases do O Cheguei. mordeu e assoprou. Peraí, vamos Não, lá. eu não vou criar expectativas de, vamos ser campeão pra não se frustrar. Só que eu tô muito satisfeito com o time. Satisfeito. A zaga é boa, pra mim vai ser a Arboleda e o Alan Franco, que é um baita zagueiro, pra quem acompanhou assim minimamente lá fora é bom. Sim. E tem reposição, tem Diego Costa que também, pra mim um baita zagueiro, tem o Ferrarese que é bom. Lateral direito, o Rafinha ou o Igor Vinícius, que vinha numa crescente ano passado. Bacana. Igor Vinícius, que pra você tinha que ter disputado a Copa do Mundo. Não, né? acho muito bom jogador o Igor Vinícius. Tem tudo pra crescer. É verdade. Não, Copa é demais, mas tem muito pra crescer na carreira e tá crescendo. O lateral esquerdo é um problema. Tem o Wellington, só que precisa de uma reposição ou de um cara pra brigar forte com ele. Lisieiro tá disputando ali, Meu voltou Deus do céu, Inter. enfim, Tá... boa. Vocês falam muito ali nos volantes. Será que o Lisieiro não poderia aparecer como titular e volante? Não, ele tá muito bem na pré-temporada. Já falaram internamente que ele tá muito bem. Tem o Jackson também pra disputar a posição. Não me surpreenderia, olha o que eu vou falar aqui, não me surpreenderia se o São Paulo anunciasse um grande jogador. Opa! Um grande jogador Bomba! que já jogou no São Paulo chamado Lucas Moura. Se o São Paulo fosse atrás ainda... Não, se o São Paulo fosse atrás... Não, e ele e o Rogério Ceni têm amizade. O Ele Rogério não já vai deixou ele renovar, levantar né? a taça da Sul-Americana em Mas 2012. Não é pra iludir o torcedor, não tem se time na iluda. Europa Mas não atrás me já. surpreenderia se até o final da janela o São Paulo conseguisse o Lucas Moura. Pro meio do ano acho mais provável, mas não Vai me surpreenderia. apresentar o Lucas Moura e o Soteldo juntos. Eu não tô falando, gente, eu aprendi, gente, eu não tô falando nada aqui. Chico, como você é traíra? Tá falando, você O Chico agora, ele acha que ele tá no outro patamar, só porque ele tem o Soares, ele pensa que todo mundo Como é que é? Como é que beija aí, abaixo Chico? dele. Tá lá. Cuidado, Chico. Ai, ai, ai. Mas como é o nome do volante? Assunção, Jackson Mendes. quando você olha, o Luciano pode fazer a função de meia pra você? A gente, muitas vezes no campeonato passado, a gente viu o Luciano jogando ali por trás dos volantes, né, Renata? E o Caleri lá na frente. Então, ele pode sim fazer essa função e é um goleador também. É um cara que pisa na área, é um cara que chega na área. Então, ele toca a bola na beirada e já se infiltra dentro da área para fazer o gol. Então, eu acredito que pode sim perfeitamente. Capelanes. Torcedor de São Paulo. Eu amo São Paulo. Eu adoro São Paulo. Eu quero São Paulo forte. Aqui Eu nada quero passa São Paulo batido. forte. Agora, você que está assistindo o Jogo Aberto, você realmente olha para esse time de São Paulo. Vocês realmente acreditam que o São Paulo, que está desconfigurado, porque é um time que está sendo formado em meia pré-temporada, contra adversários jamais consolidados, contra uma ideia de jogo que precisa ser adotada com novos atletas que não sabem o que é vestir a camisa de um time desse tamanho. Gente, Marcos Paulo não pode passar na porta do estádio do Morumbi ainda. O Pedrinho, a mesma coisa. Tô arrebentando a carreira e início desses meninos? Não. Mas o São Paulo, ele se acostumou com jogadores que vestem a camisa sem saber o que significa o tamanho do São Paulo Futebol Clube. O goleiro Rafael, reserva a vida inteira. Agora chega para resolver um problema milenar do time de São Paulo desde a aposentadoria do Rogério Ceni. Eu não consigo acreditar que esse time possa chegar longe no Campeonato Paulista. Infelizmente, aqui é São Paulo, mas não vai ganhar o Paulista. A história do São Paulo na época mais vitoriosa da história do São Paulo. Não, isso faz tempo, mudou. As coisas mudaram demais, pra pior. Sempre foi atrás. Ele vai falar do Goiás, do Cuca, que acabou sendo o São Paulo. Vai falar do Rubens Minelli, dos meninos. Mas o perfil de contratação mudou. Capelanes, essa sua declaração, ela tem um... Ô, Capelanes, dá uma olhadinha aí quem tá na frente da pesquisa, olha. Quem? Cadê? Deixa eu ver, São Paulo? Tricolor, rapaziada, Porque a torcida é gigantesca, a torcida é maravilhosa, entendeu? Mas não vai. O primeiro gol do Marcos vai. Paulo vai ter essa frase do Capelanes, mas não pode passar na porta do CT. faz Só você. esse corte, Gente, assim. o time do Só esse tamanho... A corte. gente já falou do Santos aqui. O time do tamanho do Santos
Desculpa, gente, pra achar que o Santos quase foi rebaixado 2 vezes no Paulistão na temporada passada e retrasada. Aí me contrata o Mendonça, pra resolver os problemas do ataque. Não dá. O pensamento é errado. O Pedrinho não vai resolver os problemas do São Paulo. Uma pena. Eu tô Pedrinho, sucesso, tô torcendo pra você. Mas não dá. Falta pro senhor João Paulo Capelani entender os momentos dos clubes. O momento do Santos financeiro é difícil, o momento do São Paulo financeiro é difícil. E o do Corinthians, financeiro é difícil e conseguiu fazer um time minimamente competitivo. Tá com rombo de 1 bilhão, vai lá. E o São Paulo? Tá com rombo de... Tá pagando Daniel Alves aí nos próximos 40 mil anos também. E aí? Tá bom, legal. O Corinthians tá pagando a arena há sei lá quantos anos. Não, mas tá pagando. Mas só uma questão. O perfil é perfeito de contratação de São Paulo no meu ponto de vista. Perfeito? Perfeito. São jogadores baratos, sem muita expectativa, que chegam no São Paulo loucos pra jogar, tendo que mostrar no São Paulo. É isso. Não tem o que fazer. Estão dispostos a entender o Rogério Ceni, a respeitar o Rogério Exatamente. Ceni, a seguir a cartilha, né? Os caras vão chegar com humildade aqui, tô jogando no São Paulo e é isso. Não vai ficar contratando medalhão, gastando milhões, como foi Nicão, como foi Daniel Alves, como foram jogadores que não deram retorno. Éder. Patrick. Quero ver o discurso depois de 3 rodadas. Eu quero ver o discurso depois de 3 rodadas. Vamos ver. Tá gravado esse programa. O perfil de contratação é bom. Também, aí é que tá. O Campeonato Paulista eu acho importante porque você terminar uma temporada sem título é horrível. Como torcedora, eu posso falar isso. E aí você tem um campeonato tão disputado, tão complicado, difícil de ser atingido e conquistado. Então tem que olhar. Agora, depois o Paulistão também tem muita coisa na temporada. Então tem que se formar um time no Paulistão pro restante do ano. Só uma sublinhada. O torcedor São Paulino esqueceu o tamanho do São Paulo. A sua frase deixa bem clara isso. O São Paulo precisa de jogador de São Paulo, do tamanho do clube. Não de jogador que ainda tá procurando espaço no sol no futebol brasileiro. Não, é jogador de São Paulo. Papai Noel existe, Capela. É verdade, eu terminei a temporada sem título, mas na Série A. Salve, salve, rapaziada. Passando aqui no final do vídeo para estar lembrando vocês de se inscrever e deixar o like. Se você já se inscreveu e deixou o like, obrigado, Deus abençoe.